está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Vamos conversar sobre naipes? Para isso, eu convidei a cartomante Renata Vasconcelos. Renata, vou começar a entrevista com uma pergunta logo de cara. Existem no Brasil e também no exterior alguns decks que não vêm com naipe. O que você acha desses baralhos que ocultam essa informação? Primeiramente, olá, José Fernando. Olá a todos que estão assistindo o Oi, canal desculpa. Sorte Lenormand. Eu, Renata Vasconcelos, vou falar um pouco dos naipes, os naipes no Lenormand, das cartas de Lenormand. Aí, seguindo a pergunta que o José Fernando já lançou, tá? Qual baralho Petit Lenormand devo usar? Com os naipes ou sem os naipes? Bem, há baralhos que são desenhados com os naipes e outros não, assim como também há cartomantes que preferem ler só as imagens e outros que preferem ler todos os componentes da carta. Sim. O meu conselho é que o aprendiz, que conhecia o cartomante, use as cartas que possuem a composição favorável para ele, o baralho que ele está mais familiarizado. Eu gosto de falar assim, cartas e cartomantes têm que estar familiarizados, ou seja, quem usa ali é o seu instrumento de uso diário, para você, para os seus consulentes, então tem que estar muito familiarizado com essas cartinhas, saber cada detalhe, cada componente, e aí fazer uma melhor leitura aí para todos, para quem precisar. Okay? Então, Entendi. eu falo agora dos componentes das cartas, que é os números, naipes e as imagens. Os componentes principais, tá, de uma carta do Petit Lenormand. Para mim, eles vêm para aprofundar, tá? Tudo isso, aprofundar sua leitura, dar um a mais, tá? Aumentar aí o que você precisa dizer para o consulente. Primeiro são o nome da carta, Correto. Tá? O título da carta, por exemplo, essa daqui é um baralho, uma carta do Lenormand Fortune Telling Cards, a carta 24, coração. Tá? Então, o número da carta, o 24, o título da carta, coração. Tá? Nesse baralho, ele traz um pequeno texto, um verso, que chamamos de epigrama. Tá? Esse textinho também, ele vai dar mais uma ajuda ali ao cartomante, vai dar um lembrete, é como se fosse isso. Tá? Um lembretezinho, um detalhe, tá? Nas cartas que se tem. Um recado. E fica bonito, esse versinho. Cada uma com uma historinha, uma pequena história. É bacana também nas cartas. O naipe, que nesse caso aqui é o valete de copas. Tá? E imagem, o coração. Tá? Imagem, o coração. Sabemos que o coração é a sede das emoções e sentimentos. Então é isso que o coração vai trazer para a gente. Tá? Tudo que estivermos sentindo ali na hora. Tá? Mas sabemos que o coração ele reage às ações dos neurotransmissores, que percorre aqui os hormônios, dopamina, serotonina. É isso que vai fazer com que o coração trabalhe, haja para emitir aí as emoções que for na hora que a gente estiver vivendo uma determinada situação. E trazendo isso para a nossa mesa real, ou seja, a gente vai ver as cartas que estão em volta desse coração para ver o tipo de sentimento também. Eu gosto de ver isso. Não quer ser os dois lados, o favorável ou não favorável. Eu não gosto de falar que uma carta pode ser positiva e negativa. Ou seja, ela tem seus graus. Então, e depende, eu gosto muito de ver as cartas em volta. Se tiver uma carta não muito favorável do lado do coração, claro que o sentimento não vai ser o melhor, o amor ali. Então, é bom que eu só abrir uma lacuna aí para explicar sobre isso. Então, eu peço muito que, eu viso muito isso, conhecer bem a imagem, ver histórias, ver detalhes, para a gente entender, não é só decorar aquele significado principal, resumido,
né? Eu acho bacana entender o que significa a história, buscar bem para você, né, entender essa imagem, tá? E passar o melhor para o seu consulente, certo? Legal. Outro slide. E a outra pergunta é como devo ler as cartas do Petit Lenormand caso venha as cartas do baralho comum inseridas nele, no caso, os naipes. Primeiramente eu digo, leia, aprenda muito o significado das cartas. Tá? Ah, mas eu quero ler tudo junto. Não. O seu consulente, você primeiramente vai ler o significado, as cartas ao lado, né? Utilizar a sua técnica para depois utilizar as técnicas do naipe, né? Que eu vou mostrar agora aqui. Quais são as técnicas dos naipes? Bem, os naipes vão mostrar o estado espiritual da pessoa, o comportamento da pessoa em uma determinada situação, o tempo aproximado. Então, vai estimar também a idade, tá? Aproximadamente também, como eu falo, vai depender das cartas ao lado, vai dar mais características nessa pessoa, em termos de idade, né? Personalidade e muito mais. Tá? E numa mesa real, a quantidade de naipes em volta de uma leitura, de uma conjunção, também vai dar informações importantíssimas. Tá? Aqui eu mostro para vocês, a carta do cão, cachorro. Então, Esmeralda Lenormand. o estado de espírito da pessoa, ele vai mostrar um estado de espírito alegre, tá? Carinhoso. Já dependendo dependendo das cartas em volta, se for umas cartas desfavoráveis próximas a ela, vai ser o quê? Um cão meio desapontado, né? Meio ali xoxo, né? Abandonado ali. Tá? Quanto ao comportamento desta carta, ela vai nos mostrar que vai ser um dia que a gente vai estar com os amigos, você vai dar muito apoio àquela pessoa, vai ser um conselheiro, tá? E quanto a tempo, é aquele caso, né? Entre setembro e dezembro deve acontecer, período da manhã, cada um usa a sua técnica de tempo, tá? Deixa muito livre também. Tá? Quanto à idade também, né, é bem livre, entre 20 a 30 anos, porque o naipe de copas é um naipe da primavera, isso no baralho Petit Lenormand. Tá? Copas significa estação primavera. Então, por isso, nesse período, né, tempo vai ser entre setembro e dezembro, e quanto à idade vai ser de 20 a 30 anos, né, uma pessoa mais jovenzinha, tá? Mas vai depender sempre das cartas em volta, pessoal. Tá? E numa mesa real, a quantidade de naipes de copas também em volta assim, do consulente vai designar também o quanto a pessoa está atenta ao seu dia a dia. Tá? A Copas diz muito isso, né? Por exemplo, carta da pessoa e vários naipes de copas ao redor, assim, muitos. Então vai dar esse entender, pô, a pessoa está bem atenta aos seus afazeres, está bem ligada nas coisas dos seus dia a dia. Ou quando elas estão distantes, né? Ou seja, outros naipes em volta, copas bem distantes, vai mostrar aí que a pessoa está meio desapontada, meio triste, seu sentimento não está legal. Vamos tratar isso aí no consulente, tá, gente? Outra cartinha aqui, eu já trago um naipe de ouros, tá? O solzinho. O sol. O sol, ele vai, no estado de espírito, vai ser muito radiante, né? E já com cartas, né, meio densas, assim, perto, vai ser aquela pessoa mais, tá no período cabisbaixo, tá meio, né, fechadão. Tá? No seu dia a dia, o comportamento da pessoa vai ser contagiante, ela vai contagiar todo mundo, tá? Ela vai apoiar as pessoas, vamos à frente, tipo de pessoas assim, né? Um comportamento assim, tá? Uma vontade imensa de realizar os planos, as ideias, o sol traz isso pra gente, né? É uma luz boa, né? Muito boa, tá? E quanto ao tempo, né, sempre naquele período entre, né, o verão, né, porque, voltando aqui, o naipe de ouros representa o verão, uma estação verão. Então, vai estar entre aquele período de dezembro a março, né? E quanto à idade, vai ser aqueles mais, né, assim, na idade já adulta, né, na fase adulta,
entre 30 e 40 anos, tá? Mais ou menos. E numa mesa real, a quantidade, né, muitos naipes de ouros em volta, tá? Vai dar essa conotação de a pessoa muito agitada, tá? Com excessos, né? Assim, com excesso de coisas para fazer, muita agitação mesmo, tá? Então aí a gente fala, né, dá aquela dica para o consulente, ó, cuidado, né? Você está se excedindo muito, dá uma menos assim, né? Desacelera ali. Tá? E quando essas cartas de naipes de ouros estão longe, ela vai dar aquela conotação de, né, a pessoa está sem força, tem vontade de agir, né, precisa de um solzinho ali, de uma luz, para dar uma clareada nos caminhos dela. Né? Então essa é uma dica aí do naipe de ouros. Tá? Já o naipe de espadas, tá? Esse aqui é para os lírios. Deixa eu botar aqui. E o lírios, ele vai trazer o estado de espírito, né? Aquela pessoa super zen, a pessoa que vai estar super em paz na vida dela. Já, né, umas cartas desfavoráveis do lado, vai trazer assim, uma solidão, né? Geralmente ele traz aquela conotação daquelas pessoas mais, né, um pouco idosas, que fica lá, né? Meio esquecido da família, em casa, mas, assim, se tiver cartas, né, desfavoráveis ao lado. Claro que Lírios é super paz, super zen, tranquilidade aí para todos, né, família em geral. Tá? E o naipe de espada, ele fala da estação outono, tá? Eles não branco. Estação outono, e vai ser entre março e junho, né? E a idade é entre 40 e 50 anos, né? Aquela pessoa já madura, né? É o rei de espadas aqui, uma pessoa mais madura, né? Aquelas pessoas poderosas, né? Encantadoras com a sua experiência. Tá? E essas cartas, né? Falou da idade, e essas cartas numa mesa real, ela vai trazer né, perto do consulente ali, né, várias espadas dentro do consulente, vai mostrar que ele está com muitas ideias, os pensamentos, né, os propósitos aí bacanas, está muito alegre, né, na comunicação aí alta, tá? Mas o espada longe, né, e perto também diz também que a pessoa está um pouco aérea, né, tem que ver sempre as cartas ao lado, está muito pensando muito, né? Então é hora de botar os pés no chão, é aquela hora que a gente tem que dar aquele conselho para o consulente, que ó, vamos botar um pouco o pé no chão, você está muito, só pensamento, tem que ver se os pensamentos são conflitantes ou são ideias boas, né? Então dá uma orientação boa aí para o seu consulente. Tá? E aqui o naipe de espada, de paus, eu trago a montanha, cartinha também que eu gosto, tá? Que a montanha, no seu estado de espírito, ela vai trazer uma pessoa ansiosa, né? Uma montanha assim, aqueles aventureiros que querem logo subir, né? Chega lá no primeiro passo, já dá aquele pavor, né? Nossa, como é que eu vou subir isso tudo? Tá? Então, ela traz esses estados, assim, ansioso, de pavor, medo, né? Um estado meio paralisado, né? E o comportamento vai ser, né, por aí também, né? Comportamento de ou com força de agir ou sem força de seguir, sabe? Você vai estar meio assim, tá? O tempo, né, o naipe de paus já fala sobre o inverno, já é a estação do inverno, então vai falar entre junho e setembro o tempo, tá? E pela idade vai ser aqueles, né, bem mais maduros, né, de 50 em diante, tá, gente? E essas cartas de paus, numa mesa real, né, em volta ali do consulente, vai trazer aqueles pesares, aquelas coisas densas, né? O ideal é que o naipe de paus esteja longe, né? Distante da carta do consulente, né? A método de distância da mesa real, que é bom que as cartas de paus estejam longe e abaixo, né? Na esquerda e abaixo, e longe do consulente. Assim tem que ser, né? É importante, a gente quer o melhor para nós aí, mas a vida é um aprendizado. Ok? Sim. E com todas essas explicações, né, as dúvidas ainda continuam, tá? Porque que um 10 de espadas, deixa eu pegar o 10 aqui, um 10 de espadas,
Vocês veem aqui, né? O que com 10 de Carta de baralho espadas comum. tá? Está aqui no tarô, né? É uma carta bem altamente agorenta, densa, né? Desfavorável. Esse naipe 10 ele está na carta do navio, tá? O 10 de espada encontra-se na carta do navio. Tá? Por quê, gente? Aqui eu já, né, mato essa questão aqui, dessa dificuldade que a gente tem. Bem, os padrões dessas cartas são diferentes. Fala assim, padrões padrões de leitura, tá? A cartomancia, ela segue, né, tem uma história que em cada lugar, né, cada região dos países, os seus significados foram alterados, tá? Foram adaptados conforme, né, a vida daquela, né, por exemplo, os padrões europeus foram adaptados aos padrões europeus, né, a cidade, aquele país, né? Então ela sofreu isso, tá? E vou te explicar. O 10 de espadas, no padrão francês, né, no padrão italiano, tá, no padrão espanhol, tá, ele traz essa conotação, né? O espada é agorento. Okay? Já o padrão do Petit Lenormand é o padrão alemão. Tá? Essas cartas são o padrão alemão, que segue uma outra estrutura, tá? Que vai representar a burguesia, tá? Os comerciantes dessa época. Então aqui é um naipe, o padrão, né, nos tarôs, nos sibilas, tá? Deixa eu até pegar um sibila aqui também. Aqui no sibila. É o 10 de espadas do sibila. Então, esses dois aqui, né, uma carta é o sibila italiano, né, padrão italiano, tá? Aqui é o militar. O militar, ele vai falar, a gente já percebe aqui na carta, ele fala, ele imposta uma arma, ele leva uma coisa ruim, né, para algum lugar. É a chegada de mais notícias, chegada de algo ruim, né? Pensamentos ruins, atitudes ruins. Então, esse é o que o militar, né? A carta 1 militar traz aí de informação, tá? Ele porta uma arma, porta algo ruim. E o 10 de espada, eles vão falar dos fins arbitrários, tá? Não tem mais jeito, o consulente, né, é só dor, é doloroso para ele. Então é isso. Cartomancia, né, padrão francês, padrão italiano. Eles usam, né, assim como o tarô, não tem o tarô aqui porque não utilizo para jogo, tá? Para leitura. Então, as que eu tenho são essas. Né? É como, né, tem uma similaridade, não são, tá? São cartas, né, que possuem padrões diferentes, tá? Significado diferente deste aqui e do tarô também, tá? Mas mas tem uma similaridade quanto aos naipes, tá? Então, naipe de espada daqui, naipe de espada do padrão italiano, naipe de espada do padrão francês e também o naipe de espada lá do tarô, vai mostrar essa conotação do naipe de espada ser agorento, ser bem denso mesmo. Tá? Agora, já aqui no Petit Lenormand, que é um padrão alemão, né? Sua estrutura é baseada pelos estamentos daquela época, tá? Que a gente fala do século XIV ao XVI, então foi baseado nisso. Então, por isso essa diferença. São padrões diferentes. Tá? Então, por isso que eu indico que é bom buscar a história, buscar o saber, novamente aqui, o saber o porquê dos significados, o porquê dos naipes, para entender essas diferenças de estilos, né, escolas, como todos falam, porque cada país, cada região entendeu, interpretou, adaptou, desenhou, né, pintou, os artistas pintaram de formas diferentes suas cartas, e aí, né, você saber o porquê dessas mudanças, essas diferenças, e querer associar um naipe da outra carta com um naipe dessa, não vai conseguir, porque são
diferentes, são padrões diferentes. Ok, pessoal? Mais uma perguntinha que foi: qual o sentido da relação cartomântica do baralho comum, os naipes, na carta do Petit Lenormand? Foi aquele sentido que eu falei anteriormente, que é quando ele vai falar sobre o estado de espírito, idade, tempo, comportamento da pessoa. Essa é a relação que os naipes, né, do baralho comum, os naipes vão trazer ao Petit Lenormand. Né? E aí outra perguntinha, né? Por que, essa eu peguei de um grupo de cartomancia, né? Por que o 2, o trevo, está no naipe de ouros? Né? Ah, estou com um trevinho aqui, chama de trevinho. Tá? Por que ele está no naipe de ouros? Bem, como eu falei, o naipe de ouros são aceleração, transformação, mudanças, e o trevo mostra muito isso. Tá? São pequenos momentos, mas são momentos que te trazem felicidade, tá? Mas é momentâneo, rapidamente isso pode mudar. Tá? Então não é durável, ele é fugaz, o trevo é fugaz, ele não é durável, ele é pequeno, são momentos pequenos, são momentos que transformam. Tá? Um momento que você se reúne com os amigos para curtir aquela festa, então acabou a festa, todo mundo vai para casa, pronto, já mudou a situação. Tá? Ou o desfile de uma modelo que está bem lá feliz, mostrando o seu modelito, e aí o salto quebra. Isso foi um trevo, um acontecimento que ela não esperava, uma coisa, né, que aconteceu, mudou. Então, por isso que ela está no naipe de ouros, essa mudança, essa transformação rápida, instantânea, isso que o trevo diz. Como esses naipes eram utilizados antes disso? E aí é aquela história que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Essas cartas, né, tudo que é antigo, só a história responde. Né? Então, por isso, eu já, como eu falei, né, buscar a história para entender. Né? Por exemplo, temos aqui na imagem os naipes espanhóis. Né? Você vê como eles eram desenhados. Os naipes italianos, outra forma de pintura artística. Os naipes alemães, né, os seus corações, bolotas, nozes e folhas. Tá? E os naipes franceses, que foram mais utilizados na época pela sua fácil impressão. Tá? Então, a história, ela parte lá do século X, né, que os chineses, né, conta a história, né, que eles começaram a criar seus jogos, né, que os jogos naquela época, gente, era a única diversão. Então, lançaram muitos jogos para todos se divertirem, que era a única solução ali para passar o tempo. Então, muitos foram utilizados. E nesse meio tempo aí, de 1352, né, no finalzinho do século X, isso já era usado lá no povo do Oriente, né, os países árabes. Né? Isso, principalmente, aconteceu dentro das famílias. Tá? Os naipes, a cartomancia, o oráculo, acontecia dentro das famílias árabes. Né? Ou seja, eles imprimiam, né, tinham uma técnica que imprimiam em folhas específicas, tá? Folhas, plantas específicas, esses naipes, e fazia a consulta oracular, né, descobrir os enigmas, os problemas da família, através desse tipo de oráculo, né? Ou seja, impressões nas folhas, e para cada naipe, né, tinha um significado também. Houve uma evolução dessas cartas. Okay? E elas foram chamadas, né, os desenhos, né, os artistas árabes fizeram os desenhos, né, as espadas, naipe de espada, tem as espadas cimitadas, né? Copas, né, era aquela taça bonita deles, né? As moedas, né, eram moedas mesmo, arredondadas, tá? E os bastos, né, os bastões deles que eles usavam. Né? Tipo um apoio que eles tinham, né? Uma bengala como se fosse assim, representada assim. E aí elas, devido à expansão dessas famílias, desses povos, né, para outras terras, isso também, a cartomancia também foi levada com eles. Tá? Aí teve as invasões dos mouros, as terras catalãs, né, que aí esse produto, né, a cartomancia, o baralho, chega às terras ibéricas. Tá? Os espanhóis, conhecendo isso tudo, fazem a adaptação dessas imagens que eu acabei de citar aqui, né?
as espadas cimitarras deles ficaram como espadas normais, né? Ou seja, os espanhóis adaptaram a elementos que os povos europeus iriam conhecer, né? Que ninguém ia conhecer um elemento árabe. Então eles foram adaptando as imagens, tudo para o estilo europeu. E aí veio, né, a diversificação, né? Não só os espanhóis fizeram adaptações, italianos também, tá? Os alemães já tinham a sua estrutura lá, como eu falei, uma estrutura mais para coisas do campo, cartas de caçadas, muito interessante, onde tem os animais, por aí que vem os cães, as raposas, o cantilê normand também. Tá? E isso foi evoluindo. Tá? E o que ficou, né, de cartomancia mais... assim, o baralho que ficou mais divulgado, mais conhecido e mais utilizado foi o baralho francês, por ser de mais fácil impressão, como vocês veem na imagem. Tá? Por isso que ele foi o mais divulgado. Tá? Como eu falei, essas adaptações, né, trouxeram alterações e inversões desses naipes aí. Por isso que as pessoas sentem essas dificuldades, né, porque no tarô a espada tem essa representação, e porque no Lenormand é de um jeito diferente. Como eu falei, os padrões são diferentes, os baralhos são diferentes, tá? Cada um é cada um. Cada um segue um padrão, cada um segue uma estrutura, tá? Então, como a gente fala, no padrão alemão, nós sabemos que os ouros representam o fogo, riqueza. Já nos demais padrões, ouro vai representar terra, riqueza. Por que disso? Bem, como eu falei, os espanhóis, lá na cartomancia, as cartas sarracenas, as cartas árabes, eles tinham os bastões, tá? E os espanhóis, eles desenharam, né, os bastões com 3 folhinhas, né? Eles viam esse desenho, os bastões, saíam 3 folhinhas, tá? O padrão francês já tirou os bastões e ficou só com o trevinho, né, o naipe de paus, né, que é o formato do trevo. Tá? Então, por isso, pelo meu entendimento, os bastões é um elemento madeira, né, que representa também, ateando fogo, ele está representando ali a tocha, né, o porrete, ele vai representar o fogo, por isso ficou designado que dos outros padrões, né, os italianos, espanhóis e franceses, o naipe de paus representaria o fogo. Né? Está representando o bastão, e o bastão são elementos de madeira que até fogo, atinge fogo, né, vai representar isso. Essa é o meu entendimento. Tá? E por que paus, por que ouro representa a terra, né, nos demais padrões? Porque a terra tem a riqueza, são, né, os nossos produtos, né, que vem da terra, o nosso alimento da terra é uma riqueza. Né? Para mim não está errado essa designação, tá, dos naipes, né, com os elementos. Tá? Agora, já no Petit Lenormand, né, que é usado o padrão alemão, o ouro representa o fogo. Tá? Por quê? Porque ali, no padrão alemão, ele já está pelos estamentos. Tá? É o que eu mostro no próximo slide, que primeiro eram os senhores feudais, que representavam a riqueza, o ouro, tá? E depois vinha copas, representando o clero, tá? As emoções, os sentimentos, a segurança na igreja, né, que o povo tinha na igreja. Tá? O naipe de folhas, né, que é o nosso naipe de espadas, representando o ar, tá? Que aí mostra, né, a burguesia, né, os comerciantes, né, que são o que mais se divertiam, que faziam as negociações, os comércios, que estavam ali envolvido, né, interação. Né? E o naipe de paus são ali os trabalhadores braçais, os serviçais, que era aquela dor, aquele sofrimento, não se divertiam em nada. Então a gente vê por aí que a estrutura do Lenormand é a partir dos estamentos daquele país onde, né, hoje nós sabemos, né, que o Petit Lenormand ele se originou do jogo
Jogo da Esperança, né, pelo autor John Caspar Hetchel. Tá? Então, por ele ser alemão, eu entendo por aí, ele quis ilustrar nas cartas, né, os naipes alemães e os naipes franceses. Alemães, né, o naipe alemão, do padrão alemão, né, na cartinha dele, como vocês veem na imagem, o padrão alemão por ser daquele, né, do país dele, tá? E pelas pessoas também poderem ajudar, poderem jogar essas cartas nos jogos, nos estilos, né, alemães de jogar as cartas. Tá? E ele colocou também o naipe francês, porque era a cartomancia mais entendida no mundo, né, mais jogada no mundo. Tá? E no manual de instruções desse jogo da esperança, ele informava, olha, você pode jogar ou com jogos alemães, né, ou com os jogos franceses, ou jogar, né, o próprio jogo da esperança, e também trabalhar para a adivinação. Por isso que essas imagens contidas no jogo da esperança, né, de autoria do Hetchel, foi aí a inspiração para lançar o Petit Lenormand para a adivinação. Né, são nossas 36 cartas que temos. Tá? Então, como eu falei, o uso dos naipes do Petit Lenormand, o porquê desses usos. Eu expliquei até as cartas anteriormente. Né, vamos utilizar para os 4 elementos, tá, que vão mostrar para o consulente, né, como é que ele lida com uma determinada situação, né, como serão as emoções, as ações dele no momento, as estações do ano. Tá? Os naipes representam isso, vai mostrar informações sobre o tempo, né, como eu falei, né, seja prudente em falar sobre o tempo. Tá? Então, cada um usa sua técnica quanto a isso. Os números também são importantes. Os números que acompanham os naipes, sejam os números que acompanham as cartas. Né? Serve para falar um pouco, né, quem utilizar, né, técnicas de numerologia nas suas cartas. Bem, eu sempre digo o seguinte, quem entende do assunto, inclui nas suas cartas. Eu entendo de numerologia, vou falar de numerologia. Eu entendo de espiritualidade, vou usar algumas cartas representando, né, guias espirituais e assim em diante. E aqui, né, é uma outra dica que eu dou para vocês, tá? Organize suas cartas pelos naipes, pessoal. A primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o Esmeralda Lenormand, tá? Eu fiquei muito interessada, né, na época, quando Carla Souza lançou, eu fiquei extasiada de felicidade. Poxa, adorei os desenhos, o trabalho artístico que ela fez, né, com o design que é. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar pelos naipes e me trouxe um entendimento. Tá? E depois com as aulas dela melhorou tanto ainda que aí eu me apaixonei mais ainda por esse barato. Então você organizando pelos naipes, veja a estrutura como é que fica, né? Os naipes de copa, eles vão mostrar, ou seja, todas as cartas, né? Você vê até que a cor que ela lançou nas cartas já dá umas características, né? Ou seja, você, a família, né? Eu chamo naipe também de família, né? Que é o significado. Você é uma família agradável, harmoniosa, vai falar de amor dedicado, de uma segurança, vai trazer, né, traz um estado emocional para a gente. Né? Você vê as estrelas, né, nossas direções, a ave, o desenvolvimento gradual que a gente tem, a lua, né, com, né, os nossos reconhecimentos, nossas honras, nossos estados também, né, intuitivos, emocionais. Tá? O cavaleiro, né, aquela inteligência, aquela força que ele entende, de conseguir, de trazer a mensagem, custa que custar, né? O cão, o cachorro, né, a lealdade, o amigo fiel, o coração, né, as nossas emoções, que guardam nossas emoções, e aí a gente emana, né, expande tudo que a gente tem aí de emoção, de felicidade, de alegria ou de tristeza, seja o que for. A cegonha, né, que traz o nosso subir, né, as nossas mudanças evolutivas aí que precisamos. A casa, a nossa segurança. Né, e o homem, né, que é tudo que o homem precisa. Então, tudo isso, direção, desenvolvimento. Né, então, se você percebe que do 6 ao rei de copas, né,
você vê uma história contada, e aí o AIS recebe isso, né, que é o AIS é o início de tudo. Né? Percebam, analisem, né? Separe pelos naipes que vocês vão ver a historinha que contam. É muito bacana mesmo. E vocês veem que são os naipes, né? Eu vou ter a cartinha do é um baralho alemão, tá? Um baralho sobre as estações. Tá? E como eles designavam lá, Copas, a estação da primavera. Tá? E vai falar de toda a beleza, todo o romantismo. Então, é a família de Copas, beleza, romantismo, que precisamos aí, que temos aí no nosso dia a dia, né? Estamos sempre, né, passando por isso. E o naipe de ouros, né, você vê também as cores dele, já mostra aquela coisa, né, ativo, força, vibrante. Né, ela também muito bacana, ela dá um colorido assim de, né, o sol, amarelo, tudo conotação amarela e laranja, bacana também. Cada cartinha tem uma cor que ressalta ali, né? O livro está meio no escuro porque ele fica guardado ali para ser descoberto, ser estudado, né? Muito bacana mesmo. Então, o naipe de ouros, né, vai falar das mudanças, das transformações, as riquezas, né, os momentos ali, as conversas que tem que ser, né, agir para a gente resolver, né, e assim, nada de blá blá blá, vamos agir, vamos resolver. São muito assim, as cartas de ouro são muito ativas como rápido, tá? E traz uma energia muito forte aí pra gente, né? E é bom isso. Né? E eu coloco ali o baralho das estações, do baralho alemão, que para os alemães é o verão. Tá? Muito bacana isso aí também. E na família de espadas, tá? Também dá um colorido bem bacana, suave, tá? Que mostra ali as viagens, os negócios, nossas vidas sociais, a nossa interação, que é de prazer para a gente, né? Tem né? A alegria ali do buquê, os lírios, a mulher recebendo tudo isso, né? Muito bacana também, tá? Representando o outono para a gente. E vocês organizando pelo naipe de paus, tá? Família de paus, que aí eu coloquei lá o baralho das estações, que dos alemães, é o inverno, tá? Então, aí vai falar dos nossos pesares, né? As lições de vida, tá? Os conflitos, né? Ou seja, se a pessoa não preparou para o inverno, não preparou lá no outono, né? Fez lá seus negócios, comercializou, ganhou dinheiro, guardou. Se não se preparou para o inverno, são aquelas pessoas que vão sofrer, vão passar por um perrenguezinho aí, né? Para acertar a sua vida. E aí tem uma pergunta muito interessante, que era uma dúvida também que eu tinha, que por que por que a carta do anel está no naipe de paus, né? É o casamento, é a união, os contratos, as relações. Porque, mais uma vez, a gente tem que ir na história para entender. Naquela época, onde essas cartas foram idealizadas, originadas, naquela época casar, né, era uma obrigação. Por isso que ela está no naipe de paus. Né? Aquela obrigação, aquela coisa densa, crianças, né? Casavam-se com, né, tendo idade, 14, 13, 14 anos, já estava prometido para alguém que ela nem gostava. Então, era uma coisa sacrificante. Você casava com pessoas que não desejavam, não era o momento, a pessoa nem queria aquilo, mas era obrigado. Então, por isso que o naipe de espadas, a carta do anel se encontra no naipe de paus. Tá? Então, agora para vocês visualizarem, tá? É muito bacana, você até tem a Carla Souza nos passou, né, como estava nos ensinando essa mesa, que a professora dela conta uma história, né? É uma lenda que ela fala, né? Vocês percebendo, começa nas estrelas, né? Começa nas estrelas, a pessoa experimenta toda essa passagem aí na vida, tá? E aí continua no anel, né? Esse ciclo aí da nossa vida, né? Ou seja, as cartas mostram uma direção, um anel, a gente passa todo, né? Situações que temos na vida, e, ou seja, o ciclo, né? Continua ali com o anel,
possível em nossas vidas, né? É o que continua ali, né? Estrela, passa por tudo, chega no anel e continua. E a Tudo de vida novo. é contínua, tá? Então, por isso que eu falo, percebemos que essas cartas não foram originadas à toa, os naipes não estão ali à toa. O criador, né, do Jogo da Esperança, então, o Caspar Hetchel, não associou à toa, ele tinha ali um conhecimento, né, para associar essas cartas aí a naipes, Com certeza. ao nome dessas cartas, a imagens, fez uma associação ali certa, gente. Tá? É bacana de se ver isso. Tá? Então, eu agradeço a vocês, Eu né, que pela essa agradeço, Renata. oportunidade, agradeço o José Fernando, principalmente, por essa oportunidade de estar falando aqui do pouquinho que eu aprendi. Claro que isso aí, Obrigado. eu indico cursos aí dos demais cartomantes que temos aí. Agradeço, José Fernando. Então, deixo aqui uma cartinha do José Eba, adoro. Fernando, uma conjunção, né? Vocês veem aqui. Sim. Lendo da esquerda, lendo da minha esquerda aqui, né? Deixa eu trazer para cá. José Fernando, que você continue aqui, tá? Com esse canal maravilhoso, que é o canal Sorte Lenormand. Você faça esse trabalho bacana aí de continuidade, de passar conhecimentos, muitos profissionais bacanas que têm conhecimento do que está falando, e é importante para quem está começando, e até para quem já é fera aí na estrada, para estar com essa energia boa aí, para passar para todo mundo, tá? Muita sorte para o seu Com trabalho certeza. também, como cartomante, e vamos em frente. Eu agradeço muito feliz de participar do seu canal, esse espaço muito bacana, né? De estudo, de história, de cartomancia. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem todos na Obrigado. paz. Tchau. Assim seja.